Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Thalisson Souza e esse é o episódio 2 do Souza Cast. Queria agradecer a todos vocês pelo feedback dos 2 primeiros episódios que foram sensacionais. Olha, sempre que precisar, manda aqui um recadinho aqui no nosso chat ao vivo e também comente os vídeos, segue a gente no Instagram, que o feedback de vocês é muito importante. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, como sempre, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, que cliquem no sininho e deem like nesse vídeo, para que o nosso conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E lembrando, no Spotify e no Deezer, você escuta o Souza Cast na sua caminhada ou no seu treino do dia a dia, beleza? Então hoje eu queria aqui apresentar para vocês 2 grandes advogados sócios da VRM Advogados, o escritório referência nacional especializado no direito trabalhista bancário, tá? No bate-papo de hoje a gente vai trazer um tema um pouco polêmico para vocês, mas muito necessário. Os bancários são cúmplices ou vítimas do sistema? Vocês que acompanharam aí os 2 primeiros episódios do nosso programa já sabem dos problemas que as pessoas enfrentam com os bancos, os consumidores, vítimas muitas vezes de fraudes e de práticas abusivas. Mas também é muito importante lembrar que os funcionários, os colaboradores dos bancos também podem ser vítimas. Tá? Então a gente vai trazer esse tema aqui para vocês e eu apresento com muito prazer, muita honra, muito orgulho o Dr. Vitor Moura e o Dr. Alain Benones. Sejam muito bem-vindos ao Souza Cast, meus amigos. Obrigado, meu caro. Obrigado, meu caro. É uma alegria, viu? Obrigado pelo convite. A alegria a minha tá ter aqui vocês, 2 pessoas que eu admiro demais. Referência mesmo aí, não só da advocacia trabalhista bancária, mas da advocacia no geral, pessoas que nos ensinam diariamente, nós que somos amigos aí de fraternidade, que a gente que participa dos encontros, né? A gente tá sempre aprendendo um com o outro. Muito obrigado mesmo, é uma honra muito grande esse mero advogado lá de Tambacuri receber pessoas tão grandes aqui no nosso programa. Que isso, meu cara. Não sei se o Alan sabe, mas no primeiro encontro que eu fui da fraternidade, o primeiro amigo que eu fiz foi o Thalisson. Você foi em Curitiba? Foi no Rio. Foi no Rio? Foi no Curitiba Rio. Também a gente pegou carona no táxi pra ir do aeroporto pro evento. Sim. Não sei se você lembra disso. E aí a gente veio conversando, né? Tinha um amigo em comum, não lembro o nome dele. Também não lembro. E aí nessa conversa que foi começando a criar os primeiros laços, né? As Sim. dificuldades, as dúvidas. Claro. E você já estava muito mais à frente dentro da fraternidade, já tinha muito mais conteúdo para passar pra gente. E aí foi uma referência, foi muito bom. Cara, que isso. Eu falo isso com todo mundo que tá entrando na fraternidade. Conversa com o Thalisson. Obrigado. Conversa mesmo. com ele que ele é referência. É porque a gente tá lá tem muito tempo, né? A gente já tá calejado já, né? E principalmente no digital. Mas esse ecossistema é muito importante, né, Alan? A gente teve próximo agora no evento do Raul também, né? Em Gramado. Esses ecossistemas são muito importantes porque a gente ensina, mas também a gente aprende muito. E são criados laços com pessoas que compartilham das mesmas coisas que vocês sabem, o dia a dia, as dificuldades, né? E, cara, meus melhores amigos estão na fraternidade, né? Então, assim, cara, um prazerzão de ter vocês aqui, de ter a amizade de vocês de verdade, tá? Com certeza, e foi nesse evento, né, que você citou de Gramado, que a gente teve a ideia, inclusive, de fazer esse podcast juntos, pela essa advocacia bancária, né? Sim. Um no civil, outro no trabalhista, mas bancário no geral. Verdade, e a gente tava num encontro, assim, de network mesmo, ali, o pré-evento, a gente tava lá conversando, tava no podcast, aí eu já saí, já mandei um áudio pro Vitor, cara, você tem que ir e tal, eu saí, então assim, cara, como é bacana essa interação e ter vocês aqui, e a gente vai passar um conteúdo muito legal para quem tá nos assistindo, né? Com certeza. Tanto as pessoas que são vítimas, consumidores dos bancos, né? Não vamos falar só vítimas, todo mundo que quer entender um pouquinho desse universo dos bancos e das instituições financeiras. E aí agora nós vamos olhar um outro lado da moeda, de quem está dentro mesmo, né? Que vocês que defendem esses bancários, que realmente são mais
são mais pessoas que também sofrem com as práticas. Você já tá antecipando a conclusão aí. Então, peraí. Então, desculpa. Então, tenho certeza que o seu público, né, que o consumidor que às vezes se vê lá com empréstimo, endividado, deve estar pensando assim, nossa, aquele gerente acabou comigo, né? Mas a gente vai mostrar que não é bem assim. Não é bem assim. Eu costumo brincar nos nossos Instagram, a gente joga muito meme. Eu adoro os memes. Comunica demais com o meu público, sabe? E eles também adoram, que eles mandam feedback, riem e tudo mais. E tem uma frase que eu sempre falo assim, o gerente do banco não é seu amigo. Mas, gerente, eu não tenho nada contra você. Eu compartilho das suas dores também, tá? E você vai entender hoje aqui, mas também com essas duas figuras maravilhosas, o Dr. Vitor e o Dr. Alan. Obrigado mesmo, viu? Tamo junto. Vamos lá. Primeiramente, eu queria saber, né? Gostaria que vocês aí se apresentassem, explicassem melhor para as pessoas que estão nos assistindo, o que o escritório VRM faz e como que você se destacar nacionalmente aí na defesa desses bancários, de um modo geral. Bacana. Bom, vou começar aqui então, Alan. Já que eu fundei, né? Exatamente. A ideia começou comigo. Bom, o VRM Advogados começou de uma ideia de um escritório que tivesse algo a mais. Antes eu era sócio de um escritório bem tradicional, um bom escritório, mas muito tradicional. E a gente via a dificuldade desse cliente em trazer a dor e ser acolhido por essa dor. Em tratar a pessoa primeiro e não o processo primeiro. Não ser mais um número, né? E aí, depois de algum tempo maturando isso, trabalhando essa ideia, eu resolvi sair, desvincular desse escritório. E esse escritório, o VRM Advogados, foi criado tem 6 anos. Inicialmente eu trouxe um primeiro sócio, que não pôde estar aqui hoje, que é o Gustavo. E posteriormente o Alan virou sócio do escritório, trabalhando nessa mesma lógica, né, de que o cliente tem que estar em primeiro lugar. Por mais que você ganhe o processo, se esse cliente não se sentir acolhido, muitas das vezes ele vai continuar insatisfeito e vai transferir a dor que ele tem lá com o empregador, com o banco, para a gente, como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho. E às vezes, esses escritórios mais tradicionais, de fato, eles fazem um bom trabalho. Não vão mentir que só a gente sabe trabalhar, não. Tem bons escritórios, mas eles pecam por não atender a pessoa. E é nisso que a gente tem tentado aprimorar, buscado nas mentorias, na fraternidade, como eu atendo esse cliente de forma a acolhê-lo integralmente. Até novos produtos, a gente começou a criar, eu era só trabalhista bancário. Não, mas esse cliente não quer procurar outra pessoa, ele tem uma dúvida aqui do previdenciário, eu consigo trazer um profissional para dentro do escritório para acolher essa dor? Então vamos trabalhar mais esse produto, tentar entender mais esse cliente. Então foi nessa busca que o VRM Advogados foi criado e expandiu nacionalmente, depois que a gente teve, acho que o primeiro ponto dessa expansão veio quando a gente teve a grata procura de cargos muito altos, que nos viam como referência quando a gente estava advogando por seus subordinados, vamos dizer assim. E aí quando esses superintendentes saíram, nos procuraram para defender o direito deles, isso tomou uma proporção muito grande, que a gente trabalhava ali em algumas cidades. Aí vem um superintendente que cuida às vezes de 3 estados, né, e gosta do trabalho, ele passa a divulgar esse trabalho para outros. Então, o primeiro ponto de crescimento, acho que foi isso. Foi quando a gente tratou tão bem na base que o topo da carreira quis também ser acolhido pelo escritório. E depois pelo trabalho de engajamento dentro do marketing digital, que é essencial para atender e levar a nossa mensagem para mais pessoas. Então, acho que tem muito disso. Perfeito. O Vitor foi muito feliz na fala dele, falar que o nosso escritório tem um propósito. Quem sabe da advocacia bancária sabe que ela é uma advocacia muito rentável. Só que o dinheiro pra gente ele é o segundo plano nesse aspecto. Você fazendo um trabalho bem feito, você cuidando do cliente, entendendo a dor do cliente, a consequência disso é uns honorários muito altos mesmo. Mas esse é o segundo plano. Primeiro a gente entende o cliente, vê o que ele precisa, porque cada processo de fato é um processo. Então não adianta pensar, eu sou gerente, vai ser igual da outra pessoa. Não, o seu processo é único pra gente, a gente trata assim. Você falou do crescimento nacional do escritório e parte disso também é o nosso atendimento. O nosso maior vendedor é o nosso cliente. Às vezes a gente tem dificuldade de atender porque um cliente indica 3, 4, 5. Tem cliente nosso que indicou mais de 20 clientes, mais de outros novos clientes para dentro do nosso escritório. E aí foi que a gente chegou também nesse crescimento nacional. Então isso foi muito bacana pra gente. Nossa, perfeito você ter falado isso. E não por acaso,
as pessoas que mais têm resultado, e nós vivemos mesmo num ambiente de pessoas de resultado, são pessoas que colocam propósito no seu trabalho. E essa questão aí da indicação diz muito sobre isso. Porque a pessoa ela vem com uma dor. Eu, particularmente, trabalho com endividados, servidores públicos, por exemplo. Então, assim, pegou um policial militar, vamos colocar, entendeu a dor daquela pessoa, fez um trabalho sério, de qualidade, acolhedor, dando para ele todo o suporte possível, em toda a jornada dele no escritório. Você pode ter certeza. Como nós não vendemos resultado, nós vendemos trabalho, pode acontecer, eu falo no meu caso, tá? E de uma ação ou outra não tem aquele resultado esperado. Mas esse cliente, ele enxerga o valor que o escritório proporcionou para ele naquela caminhada. Uhum. Então, indicações, poxa, servidores públicos são todos... trabalham juntos, vivem juntos, têm o mesmo ciclo juntos. Então a gente também passou por essa situação e um crescimento exponencial por conta disso. De servidores públicos endividados, um vai indicando ao outro, você tem um resultado positivo para eles comentam entre si. Também empresários passaram essa situação de pandemia. Então é isso, realmente é muito gratificante ouvir isso de vocês, dessa questão do propósito de um atendimento humanizado mesmo, né? Que faz toda a diferença. Com certeza, e é até interessante que às vezes o cliente vem e aí quando a gente começa a conversa com ele, acho isso hilário, assim, muitos escritórios vão direto naquele ponto que é o mais rentável, né? Deixa eu ver sua equiparação, deixa eu ver sua hora extra. Mas o cliente chegou querendo falar do dano moral dele. E ele não quer escutar. Vamos atender ele no que ele veio. Eu falo isso muito com o pessoal. Deixa ele desabafar, né? Exatamente. Eu falo com o pessoal do comercial. O cliente veio aqui procurando isso, porque a gente pode, no direito bancário, às vezes o cliente ele vem por um subsidiamento e nós vamos identificando um tanto de outras coisas que ele nem imaginava que tinha. Mas eu sempre falo com o pessoal, atende a dor do cliente, acolhe ele. Talvez aquele problema que ele veio não tem solução, mas tem 1 milhão de outras coisas que pode ter solução. Então, mas às vezes ele só quer ser ouvido. Só quer ser ouvido, verdade. Deixa ele falar, deixa ele expressar e depois você dá o resultado jurídico daquilo e passa para os outros pontos, né? Mas aí você já rebaixa ele de vez e ele não vai querer falar mais nada. Ele vai embora, né? Muitas vezes você espanta o cliente com isso, com essa objetividade, né? Vamos falar de equiparação porque vale 2 milhões. Não, atende a dor do cliente. Sim, vê o que ele precisa. Escuta ele. Escuta o cliente. Acolha ele, tenha empatia, né? São esses pontos bacanas do atendimento. Olha, como a gente veio aqui para falar dos bancos, vamos começar a falar dos bancos então, né? A gente sabe que os bancos possuem muito poder. Seja um poder capital, poder de influência, o lobby, né? Que a gente vê que, infelizmente, acontece muito. A que ponto que esse poder afeta diretamente esses colaboradores? Eu posso falar na minha parte sobre os consumidores, mas eu deixei isso para um segundo momento. Uhum. Na questão dos colaboradores, esse poder afeta eles diretamente também? Afeta e afeta, sim, de forma muito, muito evidente, né? Um exemplo recente é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio claramente de um lobby dos empregadores e muito forte dos bancos. Até pelos direitos que foram ali modificados, né? A gente vê claramente que foi um trabalho de bastidor dos bancos. Muita coisa a gente teve um prejuízo grande e muita coisa a gente conseguiu reverter com boas teses, né? E acolhimento judiciário a gente conseguiu reverter. Mas isso é um ponto assim, que chama muita atenção, a forma que ele consegue modificar a própria lei, né? Uhum. E fora a influência que ele tem dentro do banco, a gente fala que parece que o bancário é lobotomizado. É impressionante como você começa a conversar com ele, ele não, isso não. E aí depois você vai falando, olha, mas você lembra que isso acontece, que tem isso também? E aí ele começa, mas não é, mas eu achei que era diferente, eu achei que não era dessa forma. E aí você pega um gerente geral que achava que não tinha direito a nada e ele tá vendo ali uma ação super interessante com vários direitos violados, porque o banco consegue realmente, com o volume de treinamento que ele dá, porque ele treina os regionais superintendentes, eles treinam as pessoas não só quanto a produtos, mas quanto à postura como forma de atendimento, e o bancário vai acreditando que aquilo está certo. Então, tem um poder, sim, econômico, um poder de influência dentro de alteração de legislação, mas ele chega a entrar na cabeça das pessoas, modificando a forma de conduta, de consumo, né? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar com bastante seriedade.
Bacana. Esse aspecto chega, muitas vezes, conversando com a gente, o bancário não almoçar e entender que isso está correto. Aí, como é que era a sua hora de almoço? Não, eu marcava 1 hora. Não, como assim? Mas você realmente ficava, né, à disposição assim 1 hora, você conseguia se alimentar e descansar, desconectar? Sim. Não, aí a gente ia respondendo os clientes, a gente ia respondendo o gestor. Mas ele acha que isso é normal. Depois dessa conversa que ele vai abrindo essa cabeça para isso. E vai vivendo uma bolha, né? Vai vivendo dentro de uma bolha. A bolha chega a ser assim, um nível tão grande que às vezes a gente precisa ganhar tempo com o processo. Porque para aquele cliente conseguir chegar numa audiência e falar a verdade, não é nem falar a verdade, não falar a versão do banco, falar os fatos corretos. Isso que é impressionante. Gera um medo? Seria um medo? Não, é uma questão de crença, talvez, assim. Ele acredita tanto que a versão do banco tá certa, que você explica, ele responde certo. Daí, 5 minutos, você pergunta de novo, ele voltou para a versão do banco. Então, a gente precisa de ganhar tempo no processo para ele dar conta de um depoimento pessoal, por exemplo. Então, de tanto que isso tá dentro da cabeça dele. Vou fazer uma pergunta, então, de uma pessoa que é leiga no assunto, tá? Então, a gente pode levar em consideração que o banco, além de treinar esse colaborador para vender, que é o normal, ele vai alienando esse colaborador? Perfeitamente. Infelizmente. Porque eles treinam muito, né? Eles viajam muito, né? Ganham diária. Justamente, propositalmente isso. Tem isso também, né? Que vai gerar talvez uma memória afetiva, né? Então, eu não posso ir contra o banco, ele me ajudou tanto a criar meus filhos, né? A gente escuta muito disso. Mas tem uma coisa também, assim, de palavras que vão sendo colocadas na cabeça do bancário e ele começa a acreditar naquilo. Por exemplo, o banco fala que tudo é alçada e tudo é comitê. Um exemplo que a gente vê quase todo dia, né, Alan? E aí você fala pro cliente assim, você participava de comitê de creche? Ele participava. Aí a gente retoma com ele, olha... Você sabe que o comitê de creche fica só em São Paulo? E sua agência está lá no interior de Uberlândia? Como é que você participa desse comitê? Não. A gente tem uma reunião dentro da agência. Eu falo, não, isso não é comitê. Comitê tem poder de decisão. Então, você faz um parecer e manda para São Paulo via sistema para alguém aprovar esse crédito. Não é verdade? Ele é verdade. Passa 5 minutos, a gente muda de tema. E eu volto para essa pergunta. E aí, você participava de comitê de crédito? Participava, não é possível. E ele não participava, efetivamente não participa. São poucos analistas de crédito que estão em São Paulo fazendo parte dessa mesa que vai aprovar ou não o crédito. Entendi. Tem até uma questão que eu já ouvi muito, né? Já ouvi, né? Algumas situações do bancário trabalha, ele tem o ponto lá, e muitas vezes ele tem que trabalhar mais, além, né? E assim, do gerente brigar com ele por estar fazendo muita hora extra, ele bater o ponto no horário correto e continuar na agência. Isso é normal mesmo? Isso é muito comum, é muito comum. E assim, né, eles têm um limite de horas extras para bater, em questão de, né, meta, custo da agência e tudo, e aí, mas também tem as tarefas, tem as metas para serem batidas. Então você tem que fazer sua jornada ali, trabalhar 1, 2 horas de ponto batido e fazendo o que dá e achando que isso está correto. Então, muitas vezes você pergunta, você fazia horas extras? Não, muito pouco. Quando fazia, marcava? Marcava a maioria. E acho que isso tá certo, não tá. Acho que está certo. Não só das metas, né? Porque eles fazem reuniões e treinamentos dentro da agência. Da própria agência. E aí chega mais cedo para poder fazer essa reunião e ele entende que isso não é trabalho. E aí a gente faz essa pergunta, não, mas você chegava antes para fazer aquelas reuniões matinais? Chegava. Batia o ponto? Não. Não, então você tem direito à hora extra. É realmente isso, parece que há a gente brinca que lobotomizou, né, o cérebro do bancário. É uma alienação mesmo. É uma alienação. E proposital, né? Proposital. Intencional. Porque o banco tem dinheiro, gente. Então, eles têm os melhores profissionais para poder treinar a sua equipe da forma que melhor convir ao banco, né? Então, assim, a instituição financeira, ela não dá ponto sem nó. Então, já que a gente tá nesse ponto, dá para vocês aí elencarem as principais práticas que os bancos fazem com os seus colaboradores? Dá pra gente... Dá sim, com os colaboradores direto, né? Isso. Com os seus colaboradores a gente vê várias situações a depender do cargo, né? Pensando lá no primeiro cargo, que é o caixa, por exemplo. O caixa chega ao absurdo de pagar diferenças de caixa de valores exorbitantes e ele achar que a culpa é dele. E se não pagar, manda embora. Muitas vezes pega consignado no banco para pagar a diferença de caixa. Isso é muito comum. Muito comum. A gente teve um caso recente que era de 5 mil a diferença.
E esse colaborador já tinha pago, já tinha utilizado o crédito dele, então ele não tinha como pegar um novo crédito. Aí ele fez um parcelamento para dar conta disso. Mas quando a gente foi ver a ação, surgiu essa diferença de caixa, mas não foi investigado onde estava a diferença. E nesse caso, cadê a culpa efetiva desse funcionário? A corda vai arrebentar para o lado mais fraco, Vai né? para o lado mais fraco, de verdade. É isso mesmo que acontece. Mas posteriormente a gente descobriu que havia uma fraude e era o GO que estava cometendo essa fraude. O GO é o quê, para quem não... É porque dentro da estrutura do banco a gente tem o caixa, que é quem normalmente tem mais contato com o consumidor, o supervisor operacional, que é quem faz essa bateria de caixa, faz a retaguarda e também substitui o caixa, e o GO é quem coordena tudo isso, é como se fosse um gerente geral dessa área operacional do banco. Uhum. E quem estava realmente fazendo... roubando o banco, que nesse caso realmente era uma situação de furto, né? Era o GO, não é? O caixa achava que tinha errado, que a diferença era dele, já ia pagar, né? E depois foi identificado que não era ele. Certo. E depois do caixa vem qual? Qual é o nível? Vamos passear por todos os níveis? Perfeito. Para quem é bancário aí, que talvez esteja nos assistindo, né? Para também entender dos seus direitos, né? Perfeito. Aí depende um pouco de cada banco, mas eu vou falar dos dois principais, talvez, assim, que é onde você vai ter mais agência, que hoje é o Banco Itaú e o Santander. Um pouco disso se aplica para o Bradesco, mas a nomenclatura é um pouco diferente. Recentemente, os dois bancos acabaram com a figura do caixa tradicional, aquele caixa que fica ali paradinho esperando para autenticar a conta. Esse caixa hoje ele faz dupla função, ele vai lá na mesa do gerente, vamos dizer assim, mas ele ainda é 6 horas, atende o cliente, vende produtos e volta no caixa para autenticar. E antes tinha essa separação, mas acima dele a gente tem 2 linhas de atendimento, né? A gente vai ter a parte de tesouraria, que em alguns bancos chama líder de tesouraria, em outro lado é só supervisor operacional ou tesoureiro, vai depender do banco, tá? E acima dele é o gerente administrativo, gerente operacional ou gerente de atendimento, a depender do banco que você está dentro dessa estrutura. Uhum. E só acima dessa linha que vai ter o gerente geral que coordena a agência inteira ou coordena uma parte da agência, a depender de qual desses bancos você está enquadrado, né? E paralelamente a isso tem os encarteirados, que é o gerente de relacionamento só para pessoa jurídica, aquele que é só para varejo, e o gerente que é para, não é alta renda, porque ainda está dentro do varejo, que seria, por exemplo, o Niclés ou o Van Gogh, o encarteirado dentro ainda do varejo do banco, que não foi ainda para o Personalité ou para um Select. Sim. Né? E aí, essas práticas abusivas, vamos falar práticas abusivas com os colaboradores, seriam mesmo na questão das metas, a partir, depois do caixa. Aí vão ser mais nas vendas, a questão da hora extra, trabalho... assédio, não sei se existe, né? Conta mais pra gente aí o que ocorre. Ela é estrutural, né, Vitor? Na verdade, você estava falando assim, esse é o mundo ideal. O caixa, na prática, pelo menos a maioria dos caixas que a gente atende, já faz a função do supervisor, que é o cargo acima do dele. Inclusive com cartão supervisor. E ele recebe tem um cartão como caixa. no nome dele para fazer uma outra função. Dupla função. Mas ele não recebe nada por isso. Então esse já é o primeiro abuso, em questão estrutural. Isso vai ocorrendo assim, durante toda a cadeia. Sim. E aí em questão de metas que você falou, acho que talvez seja o tema que mais afeta para falar em abuso, né? Chega ao ponto de muitas vezes o pessoal relatar pra gente em entrevista que sofre ameaça de demissão. Por exemplo, né? Sexta-feira, se a gente não conseguir bater a meta da agência, nós vamos ter que diminuir a nossa equipe. E aí imagina como que fica a cabeça do bancário pensando nisso, né? E isso não é exceção, né? O pior é que a ameaça de demissão ela é recorrente. Ela é a regra. Ela é a regra. Eles já sabem que se não conseguirem efetivamente cumprir a meta, porque 3 meses sem meta batida é certeza de demissão. Então por isso que muitas vezes eles ultrapassam as horas e vamos entrar então outra situação que é mais pro meu lado. Essas práticas abusivas que chegam no nosso escritório, por exemplo, aposentados e pensionistas, onde tem tarifas não contratadas, aposentados analfabetos com empréstimos com juros extremamente acima da taxa média de mercado. Tudo isso é um resultado, uma consequência desse efeito cascata que ocorre juntamente com os colaboradores?
Eu acho que vai um pouco além da meta, mas a meta faz parte desse contexto, sem dúvida, e talvez seja o mais importante. Porque tem gente que acha que o bancário é rico, né? Trabalho em banco é rico. E não é bem assim. Esse cargo, por exemplo, de 6 horas, que é o que vocês têm mais acesso na agência, porque às vezes não é um Uniclass ainda, não é um Van Gogh ainda, para ser atendido por um gerente. Mas quem vai te atender vai te falar que é gerente. E, na verdade, ele é um agente comercial, um cargo de 6 horas que ganha R$3.000. R$3.000, R$3.200. E tem uma questão financeira, porque se ele não bate a meta, uma meta mínima batida por ele pode dar para ele quase mais R$1.000 de salário. Para quem ganha 3.000, ganhar 4, é bem significativo dentro da estrutura familiar do bancário. E, além disso, se ele não bate, ele não só pode ser dispensado, como ele também pode não conseguir angariar os próximos passos da carreira. Porque quem entra por um banco como o Banco Itaú não pensa em sair em 1 ano. Ele quer fazer carreira dentro do banco. A gente tem vários clientes que têm 40 anos de banco, 35 anos de banco. E como que ele faz isso? Ele precisa cumprir os requisitos que o banco traz para ele, que não é só número de empréstimo, de abertura de conta, não é só isso. Tem vários degraus que ele tem que subir. Dentre eles, ele tem que estar elegível à premiação. Estar elegível à premiação é durante o período dele ali de apuração, não ter ficado abaixo do esperado mais de 2 ou 3 vezes, salvo engano, no Gera. Porque se ele tiver 3 vezes, ele não recebe nada. Ele não sobe de carreira, ele não recebe a premiação e vai ficar estacionado pelo menos mais 1 ano. Nossa. Porque depois tem um programa, por exemplo, no Itaú, é trilhas de carreira. Ele só vai poder entrar no trilhas para ser avaliado a promoção no ano seguinte, se ele ficar acima do esperado. Então é uma série de fatores que acaba que lá na ponta, na hora da pressão ali da agência, ele acaba às vezes se rendendo e fazendo algo que poderia ser ali uma venda casada, né? Alguma outra coisa desse sentido. Até nós conversamos aqui nos bastidores sobre a questão da PLR, né? Exatamente. Que muitas vezes eles, além de bater a meta, de querer ganhar mais e de não ficar naquela linha tênue de se eu vou ser mandado embora ou não vou, tem também a gratificação, que normalmente são 2 vezes ao ano, né? Que a participação dos lucros é 1 ou 2. Tem duas diferentes, né? A PLR, que é do sindicato, é 1 vez ao ano. Mas a que está atrelada ao resultado dele, normalmente é 2 vezes ao ano, a depender do cargo. Alguns cargos é 1 vez, outros cargos são 2 vezes ao ano. E o doutor Alan falou comigo que a regra do jogo normalmente é mudada no meio do jogo. Frequência no meio do jogo. E essa PLR aí não recebe do jeito que deveria, é isso, doutor? Do jeito que deveria. O lucro do banco sempre vem do jeito que deveria. Sempre cada vez maior. Na verdade, bem maior, né? Mas a premiação, de fato, muitas vezes o gerente está ali, nossa, a minha PR, né? Vamos dizer e tal, vai ser muito boa. E não vem aquela coisa, não vem nem perto do que ele esperava. Por quê? Questão de meta, prejuízos que ele coloca para o trabalhador pagar prejuízo da agência, por exemplo. Então essa talvez seja uma das revoltas que a gente tem no escritório. Verdade. Desses atendimentos que vocês fazem, o que de mais assim... Eu não sei nem falar qual a palavra correta, mas o que mais de absurdo já chegou de relato de clientes a vocês, de prática do banco? Contra eles, né? De mais absurdo contra o próprio empregado ou em relação ao consumidor? Não, contra o próprio empregado. Contra o próprio empregado. A gente teve... Aí eu vou falar primeiro uma questão que é de gestor, que é uma relação gestor-funcionário, mas a culpa é do banco, porque não está fazendo o seu trabalho de gerir esses colaboradores, né? E depois vou dar um exemplo da estrutura do banco em relação ao próprio funcionário, para ficar claro. Em relação a gestor e funcionário, tem coisas que o banco poderia coibir de forma muito simples e ele não quer coibir. E hoje virou, assim, totalmente recorrente, que são os grupos de WhatsApp criados para gestão do GRA, por exemplo, dentro da estrutura do Itaú, e tem o gerente regional dentro da estrutura do Santander. O que eles fazem, né? Eles são responsáveis por um grupo de agências. E aí ele coloca todos esses colaboradores por exemplo, ele vai pegar todos os gerentes Uniclass da regional e coloca num grupo. E esse grupo, ele deveria o quê? Limitar essa conversa,
essa cobrança, pelo menos ao horário de trabalho, porque a gente sabe que é muito mais simples o gestor mandar uma mensagem do que ligar, já que ele não fica na agência. Aqui a gente está falando de um gestor que está fora da agência, cuidando de várias agências. E aí ele me faz esse grupo e das 7 horas da manhã, ele já começa. Nós temos que bater 100, porque 100% da meta nunca é suficiente, né? Ele quer bater 150, porque a remuneração variável do gestor, que é regional, é muito maior, não é R$900 igual a gente. Se bate, o regional ganha 150 mil, 170 mil, 200 mil. É assim, é bastante diferente. Sim. Quem está lá na ponta sofrendo na agência para quem está em cargos mais acima. Não que o cargo acima seja fácil, mas a diferença da premiação é gigante. E esse WhatsApp, esse bendito celular para o trabalhador não tem hora. É 7 horas da manhã, é 11 horas da noite, é sábado e domingo. E a gente está vendo cada vez mais frequente nos nossos atendimentos o trabalhador adoecido por síndrome de Burnout, por exemplo. Isso que eu ia perguntar para vocês, a síndrome de Burnout. É burnout ou Burnout? Aí depende do doutrinador, né? Faz o mineiro de Tambacuri, Burnout. O Burnout é o mais bonitinho, é né? mais Que bonito. lembra o francês. O Burnout é um esgotamento, é hoje a doença que mais tem afetado esses funcionários? Acho que pelo menos umas 4, 5 vezes na semana a gente escuta sobre isso, né? Infelizmente, a gente brinca, né? Com todo respeito, que é a doença do bancário hoje em dia. Então, assim, o cara chega lá no atendimento, gerente, cargo de gestão ou não, e tem um esgotamento profissional. Mas é muito por causa disso que o Vitor falou. Você não tem limite, você não tem desconexão. É meta em cima de meta, é 7 horas da manhã já tá cobrando meta, é 23 horas já tá falando da meta, e aí o cara não consegue desconectar, ele não tem ali um momento de lazer. E todos os meios, né? Aqui a gente deu o exemplo, que é o WhatsApp. Então ele recebe a cobrança pelo WhatsApp. Antes dele acordar, na hora que ele vê, primeira mensagem é o chefe dele cobrando, e não cobra no geral, assim, não. Se ele tá abaixo, cobra nominal. Sim. Cobra nominal. Fulano, isso o grupo todo lá vendo. Fulano, você não bateu sua meta de consórcio. Nossa. E o cara acorda com aquela mensagem. É o horário de almoço, é jornada, né, absolutamente fora do cartão de ponto. Dentro da agência, o gerente geral tem que fazer o papel dele, então vai cobrar ele o dia inteiro daquilo. Aí ele vai abrir o e-mail para responder lá, né, as demandas do banco. Tá lá a cobrança no e-mail, é cobrança em todo lugar. Tem um ranking no e-mail, né, Vitor? Mostrando que ele é o último da classificação. Caramba, até isso. Tem. É estrutural. Então, É estrutural. a ponta do iceberg vai cobrando, que cobra. É. E aí a gente vê o quê? Uma escada de colaboradores adoecendo. De ponta a ponta. Eu tenho um cliente superintendente adoecido. Afastado agora, que a gente está acompanhando ele, afastado por síndrome de Burnout. E assim, vocês veem que tem, por exemplo, outras questões, alcoolismo, perda de cabelo, não sei, alguma coisa desse tipo. Pode também ser, vocês acham que está atrelado? Sim. Estresse, né? Ansiedade, depressão. Ansiedade, eles nem chamam mais de doença, né? Já foi não. incorporado ao estado de saúde. É uma coisa assim, impressionante. A maioria dos bancários toma algum remédio, alguma medicação para dormir. Ou para acordar. Né? Ou para acordar. Os dois. Os dois. E assim, é absurdo o nível do adoecimento. E aí tudo, a gente tem gente que infartou dentro da agência, que teve AVC dentro da agência. Cara, é muito triste isso. Né? Tem um caso de uma grávida que teve um aborto dentro da agência, isso foi aqui em Belo Horizonte. E o gestor ainda falou com ela assim: você tá bem? Então pode continuar. Sério? Parece brincadeira, mas não é. Isso aconteceu. Isso não é história, isso aconteceu. Assim, por que a gente não vê muito isso na mídia? Existe uma questão aí que os bancos querem sempre... Posso dar um exemplo, assim, bem leigo, vocês me corrijam. Aquele caso do cara, do GO, que furtou a agência. Caso de polícia, ele poderia plenamente ser preso, mas provavelmente o banco deve ter pagado todas as obrigações, ou as que eles acharam que deveriam pagar, para não gerar tumulto, para não gerar mídia. Vocês acham que ocorre um controle dessas questões? Porque, cara, o que a gente está falando aqui, eu particularmente não vi em outro lugar. Uhum. A gente, num podcast, no YouTube, abrindo aqui um sofrimento de uma classe. Uhum. E normalmente você não vê isso num Globo.com, você não vê isso num UOL,
Existe um controle de mídia dessa situação? Ó, eu acredito que sim. E o primeiro controle que o banco tenta fazer são esses acordos, né, com esses colaboradores para que isso não se estenda. Quando a gente tem casos mais graves de assédio, normalmente o banco tenta fazer um acordo para que aquilo não chegue a ter uma sentença, por exemplo. Eu tive um caso, esse caso é um pouquinho mais antigo, mas eu sempre conto esse caso, que era de uma secretária, dentro de uma agência do banco, tinha um cargo desses superiores e ele tinha direito a uma secretária. Tá? Não é das estruturas normais que vocês conhecem, caixa, gerente, não, ele está acima. E aí ele tinha uma secretária. E aí esse colaborador, né, esse chefe, colocou uma câmera dentro de um buquê, de um arranjo. Um arranjo de flores. E colocou, e deu esse vaso para a secretária para ela colocar dentro do banheiro. Ela colocou, ficou feliz com aquele presente, né? Só que essa colaboradora, ela trocava de roupa todo dia para ir para academia. Ia para o banheiro, trocava a roupa, pegava tudo, ia para academia, dali ia para casa. Ela nunca tinha suspeitado disso, porque ele ia lá, extraía as imagens e guardava. Depois da apuração, a gente ficou sabendo que ele fazia isso. Um dado momento, ela viu essa câmera dentro do banheiro. Em vez dela guardar a câmera para fazer prova, ela foi até ele. Encontrei isso no banheiro, olha que absurdo, o banco colocou uma câmera no banheiro. Ele pegou a câmera, jogou no chão e pisou na câmera, quebrou a câmera. E ela entendeu, né, que tinha sido ele, e aí ela realmente fez a apuração, foi nos órgãos internos do banco e pediu a apuração, ele foi demitido por justa causa, e ela foi desligada. Um pouco depois ela foi desligada, porque ela também era um problema. Ela continuar dentro do banco seria um problema. E a gente fez a ação por conta do assédio sexual. Foi a ação que eu recebi proposta de acordo mais rápido. Ela não quis. Ela quis levar Ela à não frente. quis, ela queria levar a ação à frente. A situação não era dinheiro, então. Não era Era dinheiro, a honra dela. era a honra dela. E foi um caso que a gente achou assim, absurdo, porque a juíza era uma mulher, a pessoa foi demitida por justa causa com laudo de inspetoria, esse laudo veio para o processo, então ficou comprovado que, de fato, a câmera existiu, não foi história, ela existiu. E a juíza deu R$10 mil por uma colaboradora que ficou dias e dias sendo exposta a essa câmera, né? O chefe viu as imagens dela nua, que ela de fato trocava a roupa toda para ir para academia. E a gente recorreu, né? Falou, não é possível, a gente vai conseguir reverter. E na segunda instância ampliou para 20 mil. Foi o máximo que a gente conseguiu num caso assim absurdo. E o banco desde o início estava propondo para ela 50 mil, ela não quis. Ela queria decisão. Ela queria decisão. Ela queria decisão. Para ter em mãos ali a justiça sendo feita, infelizmente, né? Mas é um caso que não foi para a mídia, né? Não foi divulgado, ficou ali dentro de um processo em segredo de justiça, né? Porque ela mesma queria o processo em segredo de justiça, Claro. né? Mas é isso, acho que tem um pouco disso mesmo, dessa força do banco de tentar colocar panos quentes em tudo para que aquilo não seja divulgado de forma tão expressiva. Sim, e eles utilizam de ferramentas ardilosas. Eu tenho sofrido algumas situações que a gente tem um número de processos muito grande, né? Então, algumas notificações a gente recebe justamente para poder pressionar mesmo, coagir, né, intimidar. A gente tem feito um trabalho, principalmente para aposentado e pensionista, na minha região mesmo, né? Uhum. Na região onde é a sede da Souza Advogados, que é uma cidade do interior, é uma cidade onde tem pessoas muito carentes, onde a única fonte de renda é o seu benefício, e a gente tem visto pessoas que recebem um salário mínimo, que na atual conjuntura do nosso país já é um valor que não dá para você sobreviver. São pessoas idosas que normalmente tomam remédios controlados, que têm ali 70%, 80% comprometidos com tarifas, com conta corrente que não precisa ser tarifado, porque eles já são beneficiados, né, pela conta salário ali, a conta benefício. Uhum. Normalmente o cliente, Vitor, ele sai da roça, no 5º dia útil, pega o benefício e vai embora. Você pega o extrato dele, é só isso, a vida inteira, pagando R$50 de tarifa. Não justifica, né? Inclusive eu faço um apelo aí, você que tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um conhecido que recebe benefício previdenciário, analise o extrato bancário desse beneficiário.
eu tenho 99,9% de certeza que alguma coisa indevida vai ter ali. Né? Se não for a tarifa, vai ter ali um cartão título de capitalização. Um título de capitalização, um seguro de cartão que ele nunca solicitou, um seguro residência. Cara, tem muito isso. Vocês não têm noção, quando a gente pega um extrato, principalmente de determinados bancos, que eu não vou nem falar o nome do banco para não dar corda para eles poderem me processar, que você pega lá, o cara, fora os empréstimos, cartão de crédito consignado, fora isso, tem lá tarifa de pacote de serviço, seguro de cartão, seguro residência, PIC, né? Que é o título de capitalização. Você acabou de falar o banco. Não me processem. Indiretamente. Não me processem, por favor. Então a gente tem visto isso. E aí, cara, uma massa de processos. E a gente faz um trabalho social. Porque aquele cliente volta e o pessoal é tão humilde, né, Vitor? Esse pessoal, eles levam uns presentinhos. Qual é o presente deles? É uma galinha caipira, é um milho, é um queijo. Porque aquilo é o que eles têm para oferecer. E eu recebo de coração, adoro. Eu já ganhei torresmo. Cara, maravilhoso. Só as bandas, assim, pra fazer em casa, torresmo. Exatamente. Eu lá em Uberlândia, como é que eu levo isso no avião, né? Pensando... Então você realmente se devolve ali a dignidade para essas pessoas, né? Então, cara... Isso que você falou, eu ainda acho que, embora seja muito grave, né? Por ser o aposentado, pelo volume de renda dele, eu ainda acho que não é talvez não seja o pior. O que a gente viu, assim, o desespero, né? O desespero do bancário chegar a fazer. Esses aposentados que vão sozinhos, eles têm muita dificuldade de operar o sistema eletrônico. Muita dificuldade mesmo, não só no caixa. Às vezes aquele produto que ele está querendo adquirir não dá para fazer ele no caixa eletrônico. Ele vai ter a mesa do gerente, né? E às vezes acaba deixando ali uma senha, mais um dado que não poderia deixar. E a gente tem visto muito isso acontecer, e até quando o banco descobre, até com demissão por justa causa, do bancário fazer contratação para aquele servidor, para aquele aposentado, de produtos desse tipo, e depois tentar cancelar, né? Para poder... Gerou a pontuação, daqui a pouco cancela para poder gerar só o que ele precisava de meta. Ou às vezes nem cancela. Mas por quê? O que eu falo sobre isso, assim? O aposentado precisava ir com uma pessoa. Sim, Não dá para ele deixar a senha na mão do gerente, porque o gerente não é amigo dele. O bancário não é amigo dele. Eu né? até complemento, às vezes também, fica um funcionário, o Posso Ajudar, que fica lá no caixa, aquele filão de aposentado e pensionista, para poder sacar. Vocês já repararam que quando a gente vai no caixa eletrônico, sempre tem uma contrataçãozinha? Contrate um seguro, talvez naquele momento ali... Que ele aproveita que a aposentado ali, muitas vezes, não sabe ler, não entende, não é da realidade dele, vai lá, clica rapidinho, alguma coisa. Mas o bancário, ele é treinado para ter uma linguagem muito, muito interessante, né? Ele transforma um título de capitalização em um investimento com premiação. Investimento que você possa ter. Você vai ter seu valor investido com correção e você pode ainda ser premiado, ganhar 1 milhão, se você não é assim. Então, ele às vezes contrata pela lábia, pela qualidade, né, que o bancário adquiriu em convencer. Isso com muito treinamento, né, Alan? Muito treinamento. Gatilhos mentais de venda. O ambiente todo propício a isso, né? Ao encantamento do cliente. Muitas vezes, o que eu fiz? Eu vou sair daqui, o que eu fiz? Às vezes sai sem com a sensação de não saber realmente o que contratou. Eu contratei um seguro. Seguro de quê? Pra quê? Qual a finalidade? Um seguro de carro. Você nem tem carro. Mas sai de lá com algum seguro. Mas só pra você ter uma ideia, assim, de meta. Recentemente eu estava conversando com uma cliente do interior. Não vou falar a cidade, senão a gente entrega. Mas a cidade só tem uma agência. Só tem uma agência. Essa agência tem poucos funcionários, nem tem gerente encarteirado. Você vê que é uma agência pequena. Uhum. Ela vai ter cargo de 6 horas e o gerente geral. Não tem gerente de contas. Só de crédito, de empréstimo, a meta dessa agência são 3 milhões todo mês. Como é que ela vai bater uma meta dessa? Girando consignado, né? Insistindo, né? Com aquele... Porque tudo tudo entra como crédito, né? Consórcio, PIG, tudo é. E todo mundo vai receber lá, né? Não é isso? Sim,
Aquela aglomerada ali. Quando você tem uma cidade que tem uma agência só, as do entorno não tem nenhuma. Então todo mundo vem para essa agência principal para poder fazer e realmente vira uma agência de muito fluxo, muito movimento. Mas normalmente é nessa agência que tem a maior quantidade de pessoas assim. Sim. Aposentados, baixa renda, Você me fala a cidade que eu vou colocar uma unidade da Souza Advogados do lado desse banco. Depois eu te conto. Ô, gente, falando de escritório, vamos falar da VRM, né? Esse escritório maravilhoso, escritório de referência nacional. O que eu queria que vocês contassem é como que funciona o atendimento desses clientes, desses bancários, como é que é a jornada desse cliente, desde o primeiro contato, né, pelo WhatsApp ou presencialmente, até um possível acordo, uma sentença transitada em julgado. Para quem não está nos assistindo e não sabe o que é o transitado em julgado, é quando se encerra toda a discussão do processo, onde tem uma decisão terminativa e não há mais possibilidade de recurso. Então aquilo se solidifica e não há como mudar, né? A não ser se for uma ação anulatória, mas existem alguns requisitos que eu não vou entrar aqui para vocês, tá? E aí eu queria saber como é que funciona toda essa jornada, como que vocês atuam, para um bancário que está assistindo, né, talvez que identificou um tanto de coisa que está acontecendo aqui com ele, futuramente se ele precisar procurar e saber onde é que ir. Conta pra gente aí, fiquem à vontade vocês dois. Com certeza. Vou deixar o nosso sócio Alan, que ele é responsável por esse setor dentro do escritório. Sou hoje o diretor comercial do escritório e assim, você fez uma pergunta já interessante, como é que chega o primeiro contato? O primeiro contato muitas vezes vem no WhatsApp do Vitor, porque eu comentei que nós somos indicações, né? O nosso maior valor dentro do escritório são as indicações. Então vem no WhatsApp do Vitor, mas a gente não, igual outras áreas, a gente não consegue ali tratar pelo WhatsApp. A gente já marca logo uma reunião, seja presencial na nossa sede em Belo Horizonte, Goiânia ou Uberlândia, mas também a maioria dos nossos atendimentos tem sido virtuais. Marca ali uma reunião por Zoom para entender realmente o que o bancário tem interesse. A gente atende muita gente que está ativa no banco. Então, às vezes, o cara quer ali entender o que ele pode constituir de prova, o que ele pode ter de direito lá na frente. Ele nem é ainda um cliente, mas ele quer entender e a gente dá esse suporte também para essa pessoa que está ativa e quer entender direitinho o que ela pode fazer. Então, a gente faz ali uma reunião no Zoom, conversa, entende tudo que a pessoa tem de dúvida, registra o caso dela, e aí, se for o caso, né, para fazer um processo de imediato, a gente já vai começar ali a fazer a parte do outro time, né? Uhum. Que é fazer petição inicial, fazer ali colhida dos documentos e tudo, e prosseguir no processo. Mas muitas vezes a gente atua nesse preventivo. Olha, está acontecendo isso comigo dentro da agência, eu tenho uma dúvida, o que eu posso fazer? E a gente orienta a pessoa, até mesmo, né, para constituir prova. Ó, pega esse e-mail, tira foto disso, faz isso. A gente tem, e a gente não ganha nada com isso, porque nossa advocacia é de êxito. Então a gente faz esse preventivo também, conversa com essas pessoas, para lá na frente ser um possível cliente, né, se ela tiver realmente interesse na ação. A gente acolhe o cliente, né, no que ele precisa, né? Isso que o Alan estava falando é muito interessante. O cliente, quando vai para o escritório, normalmente ele não foi desligado ainda. A gente tem um percentual muito grande de pessoas que, vendo o nosso trabalho na internet, no Instagram e etc., começam a procurar para poder se prevenir dos problemas. O que eu posso fazer, né, nessa situação? E aí, muitas vezes a gente identifica que aquele bancário já está adoecido. Então a gente encaminha, olha, você precisa procurar um psiquiatra. Ah, mas se eu sair, eu perco minha carteira. Olha para você ver como é que é isso. Porque se ele ficar fora mais de 30 dias, o banco vai colocar outra pessoa na carteira de clientes dele. E quando ele voltar, ele está sem função e sem lugar. Então ele tem medo de sair. E aí, quando a gente vai identificando isso, a gente vai demonstrando, olha, mas se você não fizer isso, você não vai tratar. Porque a síndrome de Burnout, que é a principal, a síndrome de esgotamento profissional, ela precisa que seu cérebro pare um pouco. Precisa zerar o HD, literalmente. Então, não adianta você falar que você vai tirar 3 dias e vai voltar e vai estar tudo bem. Não vai. O mínimo de afastamento são 30 dias. E normalmente é mais. Ele normalmente precisa de mais 45, 60 dias. Isso é um exemplo, né, que a gente identifica na reunião e já vai tratando esse bancário até chegar no momento que ele efetivamente vai precisar de um processo. E aí já vai aumentando, né? Porque se ele afasta e volta e está sem carteira, ele está com rebaixamento de função. Isso é retaliação porque ele se afastou para cuidar da saúde. Sim. Já é mais um direito que a gente vai conseguir postular lá na frente. Porque ele volta e aí tem uma situação dessa que o Vitor comentou e aí ele nos contacta de novo. Então, só aconteceu isso. Então a gente está acompanhando esse cliente nessa jornada toda. Tem cliente que a gente acompanha 1 ano. O cara está ativo e a gente acompanha ali 1 ano.
sem contrato, sem fazer efetivamente um processo, mas dando suporte mesmo para o bancário, exatamente pela que é a nossa conversa de proposta. A gente também quer que o bancário se trate, quer que ele fique bem, porque não importa só o dinheiro. De repente a gente podia falar com ele, não, faz o processo agora, você tem equiparação com fulano, você tem horas extras, e aí a gente vai pegar nosso dinheiro e ir embora, né? Não é isso. Às vezes ele ainda quer fazer carreira no banco, mas ele precisa se desconectar. Precisa Ou de um ele afastamento. precisa ainda de um tempo para conseguir uma recolocação. Exatamente. E se ele entrar com a ação ainda agora, às vezes vai atrapalhar para aquele projeto dele. Então a gente trabalha isso também. Olha, seu planejamento é esse, então a sua ferramenta adequada é essa. Às vezes Depois isso vai virar um processo. Às vezes ele vai sentindo também, né? Talvez ali que possa estar aproximando uma demissão, ou até mesmo mandar para algum lugar justamente para tentar forçar um pedido de demissão. Pode acontecer esse tipo de situação, que eu vejo muita transferência, assim. Pode. Isso acontece muito. É menos comum no seguinte sentido. Quando o banco quer demitir, ele simplesmente demite. Mas às vezes ele quer demitir alguém que é estável. E aí, esses são os que sofrem mais. Então ele pega ele e joga para uma cidade mais distante, ou coloca ele estava numa agência de grande porte, ganhando boas premiações, porque é mais fácil, né, ganhar, e joga para uma agência bem pequenininha para ele sofrer, passar ali com um período de baixa produtividade para depois ser demitido com a culpa. Então, você foi demitido porque você estava com baixa produtividade. Teve aquela cliente que eu passei para você, que vocês não sei se chegou a conversar, ela tem uma filha autista. Ela ficou grávida, teve o afastamento pela gravidez, e teve que ficar um pouco de tempo a mais por conta, né, que a criança teve os problemas. E foi isso que aconteceu. Olha pra você ver, nem sabia. Conectei agora. É a estratégia que o banco utiliza. Mandou para uma cidade do interior, longe casada, estável, excelente funcionária, morava na cidade onde trabalhava e transferiu, ficava durante a semana e não teve jeito. Eu lembro dessa indicação, a gente não conseguiu falar com ela. Ela marcou uma vez, depois desmarcou. Sim. Mas o que a gente orienta quando acontece isso, né? Se o empregado ele é transferido e ele está, por exemplo, fazendo um tratamento médico, ele com um atestado, com um relatório médico comprovando que ele precisa estar na cidade de origem, a gente consegue entrar com uma ação e pedir para que ele seja mantido naquela cidade. Isso pode trazer alguma represália contra ele? Ele já está em represália, né? É isso que a gente fala, assim, que ele fica com medo, se eu entrar eu vou ser demitido. Olha, você já está sendo forçado para uma situação dessa, porque você tem estabilidade, não pode ser demitido agora. Ele quer que você peça demissão. O banco não quer você mais, então já coloca isso na sua cabeça, quebra essa crença. E assim que acabar a sua estabilidade, ele vai te demitir. Embora. Então entrar com a ação para que ele consiga ficar na cidade de base e fazer o tratamento médico dele é essencial para a saúde dele. A gente ainda tem que convencer ele. A gente teve um caso que o colaborador foi dispensado com Parkinson. Grave, não é inicial não, grave. Ele tem uma medicação de X a X horas, se ele não toma, ele realmente fica absolutamente travado e não consegue fazer mais nada. É um trabalhador que daqui a pouco seria aposentado por invalidez. Mas como a produtividade dele caiu, o banco desligou. E aí ele achou que estava tudo certo. Realmente, eu estou em baixa produtividade. Com anos de trabalho pelo banco. Ele já estava pedindo a aposentadoria dele normal, antecipada, seria assim, um prejuízo imenso para ele. Porque o ideal seria que ele aguardasse ou fizesse pela aposentadoria por invalidez, para ele ter uma renda melhor. Né? E aí a gente teve que convencê-lo que ele era vítima. As crenças instaladas, né? Você não foi demitido por baixa produtividade, você foi demitido porque você está doente. E você ficou 30 anos no banco. Então a gente vai te reintegrar e depois você vai ver o que vai ser melhor para você. Se você vai conseguir aposentar ou não, aí é outra história. Teve que convencê-lo a fazer isso. E ganhou, retornou. E depois ele agradeceu a gente pela orientação. É aquela alienação que a gente falou lá no começo, né? Gente, qual a conclusão que a gente vai chegar aqui, né? Da pergunta inicial. Eu queria muita opinião individual de cada um. Você contou lá no início, né? Eu já dei um spoiler, vocês me desculpem. Eu sou um pouco ansioso, mas assim, que podcast maravilhoso, muito esclarecedor, né? E eu queria escutar de vocês qual a conclusão que vocês chegam e também de vocês
mandarem uma mensagem, porque eu tenho certeza que tem muito bancário assistindo a gente, porque o podcast tem essa finalidade. A gente não está aqui somente para falar dos consumidores, mas de todo o universo dos bancos e as pessoas que querem conhecer também, né? Então, vamos chegar quero a conclusão e vocês mandaram uma mensagem para essas pessoas. Eu sou muito apaixonado por esse segmento. Já tem 19 anos que eu trabalho só com bancário. Assim, tem outras coisas, mas 90% é bancário. E quem são esses bancários, né? São pais de família. Normalmente são aqueles que sustentam a casa, sustentam às vezes até os pais que já estão ali mais velhos, né? Que não conseguem, com a aposentadoria de um salário mínimo, cuidar de tudo que precisa ser cuidado. E o banco, ele tem benefícios, né? Que às vezes o salário nem é lá essas coisas, mas ele tem grandes benefícios que são esses atrativos, né? Que não deixa o bancário enxergar que às vezes tem vida após o banco, né? Então é ali o auxílio alimentação, que é alto, né? O ticket, o plano de saúde para a família inteira com valor interessante, que vai cegando ele, né? E fora isso vem toda essa meta para que ele consiga atingir o resultado que o banco quer. O banco induzindo, porque muitos bancários não têm nem consciência que é venda casada, que muitas coisas que ele trabalha com o consumidor é venda casada. Outros têm e são super culpados por fazerem isso. Mas eles fazem por determinação da estrutura, e não faz porque ele é mau, ele quer bater a meta. Não, é determinado. Você vendeu sem o seguro. Esses 3 milhões que eu falei da meta dessa agência pequena, 70% tem que ser com seguro. Se ele não bater 70% desses 3 milhões com seguro, ele não bateu a meta. Aí ele vai ter que bater 150% para atingir o mínimo com seguro. Só para você ter uma ideia de quem é esse bancário, né? É um trabalhador que sofre, trabalha às vezes 10 horas por dia, com pressão de cedo até tarde, final de semana, adoecendo, e com a responsabilidade de cuidar, né, muitas vezes, de uma família numerosa que vai além do seu próprio núcleo. Tô justificando o que está certo ou errado, o que ele está fazendo? Não. Mas quem que é essa pessoa? É uma pessoa que também é vítima desse sistema, que também precisa pagar as contas, né? E que, na maioria das vezes, é extremamente... não é cobrado que eu queria falar, é extremamente mal interpretado pelo consumidor, pelo judiciário, porque fala, poxa, esse cara é gerente, ele tem amplo conhecimento. Tem nada. Ele está ali tendo o conhecimento que o banco quer que ele tenha. Ele faz curso, às vezes 30, 40 cursos por mês, daquilo que vai engrandecer a carreira, não daquilo que o banco quer que ele saiba. Entendeu? Mas assim, além do bancário em si, o recado para o consumidor é o seguinte: fique atento a bons conteúdos desta área. Se você já é mais idoso, não vá na agência sozinho. Leve alguém com você, para que você não caia nessas armadilhas. Né? Tenha consciência de que você pode ser, né? Acaba sendo ludibriado, não por má fé, mas pela necessidade da meta desse colaborador que está ali tentando vender um produto. Assim como se você fosse numa loja comprar um sapato, você acaba levando a meia e o cinto. Entendeu? Então, às vezes, não é má fé, não. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Então, o consumidor que assiste um bom podcast, que acompanha o Instagram, igual do Souza Advogados, ele começa a ficar um consumidor qualificado. E aí ele vai contratar só aquilo que ele realmente quer. Então, eu acho que é os dois lados, né? A gente tem que qualificar os dois lados. A gente tenta qualificar o bancário, para ele saber o que está acontecendo, o que ele pode ou não fazer. Você tentando qualificar o consumidor para que nessa relação com o banco ele também consiga fazer o que realmente pode e quer fazer. E a gente está aqui para auxiliar os dois lados, né? Você auxiliando o consumidor e a gente auxiliando o bancário, para ter mais qualidade de vida, né? E saber o próximo passo que ele vai dar. Perfeito. Doutor Alan? O Vitor falou muito bem, complementando o que ele está falando, e sobre puxar a sardinha para o nosso lado, para os nossos bancários. Na nossa equipe, a gente tem 2 ex-bancários, de muitos anos de banco, e assim, a gente entende tão bem a dor do bancário que ela parece que passa a ser nossa. Então, assim, quando é questão de venda casada, ou você empurrou um produto ali, entre aspas, num cliente, a gente sabe que é por conta da meta, a gente sabe que é por conta da pressão que você sofre.
Só que a gente também não pode justificar isso a olhos cegos. Eu acho que por isso que um trabalho que você faz é tão importante. Eu queria ter te agradecido no começo do podcast, mas fica o agradecimento agora. Assim, eu vi o seu episódio, né? Seus 2 primeiros episódios e foram, assim, muito bons. Tem conteúdo de muita qualidade ali, que vai abrir os olhos do consumidor, que vai realmente qualificar esse consumidor para tomar as melhores decisões. A gente já está num país de tanta crise, né? A gente não precisa de deixar o dinheiro embora ainda por decisões mal tomadas. Com certeza. Então, A Ana Luísa, que teve no último episódio, né? Que ela é educadora financeira, inclusive, eu contratei o serviço dela. Sou advogado bancário e precisava ter uma organização pessoal das minhas finanças. E ela explicou muito bem sobre essa questão que vocês falaram. Quão importante que você precisa ter esse entendimento, né, que a gente quer trazer esse conteúdo de forma leve, de forma simples, né, para atingir o máximo de pessoas, para que as pessoas não contratem produtos que não precisam, que não entrem numa situação de endividamento, numa situação de superendividamento, que o superendividamento é o quê? Endividado, praticamente todos nós somos, mas o superendividado é aquele que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer seu orçamento familiar, sua sobrevivência. Então, é isso mesmo que você disse, a importância dessas pessoas terem mesmo acesso a conteúdo de qualidade, né? Exatamente, perfeito. E você, bancário, que está aqui nos acompanhando, eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Alan, o Instagram do Dr. Vitor e o Instagram do escritório para vocês seguirem e acompanhar o conteúdo de qualidade desses profissionais que são referência no Brasil inteiro. Eu sou extremamente honrado de ter vocês aqui, de verdade, de coração, não só pela amizade, mas por vocês terem trazido aqui no nosso podcast um conteúdo tão rico, sabe? Tão rico. Eu aprendi aqui também junto com vocês, tá? E um recado que eu tenho para vocês, bancário, olha, eu não sou inimigo de vocês, tá bom? É tudo brincadeira, tô zoando. Mas assim, o que acontece? A gente entende realmente que eles são vítimas do sistema, né? Os bancos, eles são realmente os entes mais poderosos. Infelizmente, o consumidor e os funcionários dos bancos é o lado mais frágil dessa corda, né? E vai arrebentar sempre para eles. E você, consumidor, se atente, entenda sobre o universo onde você está inserido e procure sempre contratar produtos que você realmente precisa e procurar bons profissionais como o Dr. Alan e o Dr. Vitor para resolver os seus problemas, né? No caso dos bancários e a seus advogados no caso dos consumidores, certo? Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês, você, Dr. Alan, Dr. Vitor, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse episódio maravilhoso, realmente enriquecedor demais. E vocês podem contar sempre comigo, com os seus advogados, com o nosso podcast, voltar sempre que precisar. E convido o pessoal para seguir vocês no Instagram, para mostrar de novo, né? O Instagram do escritório, o Instagram pessoal de vocês, como falar com vocês, né? Da VRM. Perfeito. A palavra está contigo. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouco, né, do nosso trabalho, disso que a gente vê todo dia, né, que é a dor do bancário. Para nós é muito gratificante, né, ser convidado para falar sobre esse tema. O nosso escritório, você consegue falar conosco pelo Instagram. Então, o Instagram do escritório é VRM Advogados, do jeito mesmo que fala, VRM Advogados. O meu Instagram pessoal é vitormoura.vrm. E aí, deixa o Alan falar os seus contatos, Alan. Vou agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui. Não tem um conteúdo desse no mercado, viu, Thales? Eu já vou te falando dessa qualidade, você está de parabéns. Meu contato é Alan, com 2 L's, Alan Benones. O contato com o escritório pode ser no pessoal, pode ser no VRM Advogados, no site, WhatsApp, o que tiver ali, a gente está pronto para atender vocês. Todos esses canais vai chegar no mesmo lugar e vai conseguir falar conosco lá, e a gente vai ter um imenso prazer de receber vocês. E a certeza que vocês vão ser bem acolhidos, com empatia, para cuidar da sua dor, cuidar do seu problema de uma forma humanizada, muito séria e de alto valor. Muito obrigado a todos vocês dois, tá? Por terem vindo. Gente, olha, novamente queria convidar todo mundo a se inscrever no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, manda para um amigo também se inscrever, vamos crescer o canal, ajuda a gente. Aperta no sininho
e dá o like, porque isso aí vai impulsionando o vídeo, os nossos vídeos, nossos conteúdos, tá? Para vocês sempre estarem atentos às novidades do canal e aos novos episódios, tá bom? Lembrando que no Spotify e no Deezer você consegue escutar o Souza Cash na sua caminhada, no seu treino de musculação, onde você estiver pelo seu celular, tá bom? Pode me seguir no Instagram pessoal, que tá passando aqui, ó, Thalisson Souza, e o Instagram também do escritório Souza Advogados, maior escritório especializado em direito bancário do país. Muito obrigado mesmo. Mês que vem nós temos mais um episódio, tá bom? Obrigado, doutor Alain. Obrigado você. Obrigado, doutor Eu que Vitor. agradeço. Muito feliz de recebê-los aqui. E tamo junto. E é só o começo. Tamo Muito junto. obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.